Boa noite a todos, aí parte 2, né, dia 2 de outubro, textos 5 e 6, agora vamos estar iniciando o texto 6, para a gente conversar um pouco. Bem, o texto 6, pessoal, eu também estou com ele aqui no computador, né, não tenho o livro, esse livro é um dos poucos do Rogers que eu não tenho, mas eu não tenho ele ainda. Mas, é claro, né, que eu não podia deixar de fazer a minha lousa em casa, né? Porque eu não aguento ficar sem a minha colinha, eu fico com medo de esquecer algum ponto específico, então não tem a lousa aqui, né? Mas tem o papel ofício, que é quase igual, né? Não tem o pincel atômico, mas tem aquela famosa canetinha, né? Então a gente desenvolve aqui. Bom, o texto 6, ele é muito legal porque assim, ele está no livro A Pessoa como Centro, só que ele foi escrito 46 anos depois. Você imagina, quase meio século depois, você começar a falar, né, da sua história, da sua vida ali, do seu trabalho? Olha que coisa bacana. Bem, a gente não vai esperar meio século, mas a gente vai falar 4 anos depois como é que isso se desenvolveu com o nosso trabalho da disciplina, não é verdade? Do primeiro para o 8º período, tem 4 aninhos aí de muitas mudanças, de muitas questões, de muitas diferenças. Então, assim, esse texto ele é separado em 8 tópicos, que é um impacto surpreendente, uma tentativa de explicação, a ambivalência da psicologia, 2 lutas, 2 enigmas, fontes dos meus conhecimentos, conclusão e o agora e o futuro, que é o 8º tópico. E a gente vai falar um pouquinho de cada um desses tópicos, né? Então, assim, bem, vamos começar, né? Já estou ansioso aqui também. Bora lá? Bora lá! 1927, desde 1927, esse camarada aqui está atuando na psicologia. Então, assim, é muito tempo, né? Falar sobre um trabalho, falar sobre uma metodologia de trabalho e o que pensar quando você volta quase meio século depois de trabalho para falar do seu trabalho, desses quase 50 anos como atuante. É muita coisa, né? E ele começa falando do impacto surpreendente. Esse primeiro tópico, ele fala para a gente que ele não tinha dimensão de como que o trabalho dele ia ser bem aceito. E foi muito bem aceito, né? Ele fala que ele acredita que a proporção da obra, né, foi muito maior do que ele esperava. Quando ele começou a publicar, quando ele começou a trabalhar essas questões sociais, quando ele viu também essas influências sociais, ele não tinha dimensão que isso iria para tantos países no mundo e tantas pessoas se identificariam com esse trabalho e seriam tantas traduções de obras para tantos outros países. Isso foi impactante para ele vê que isso foi surpreendente. E ele ficou muito satisfeito também, né? Eu acho que todos nós, né, no nosso trabalho, a gente fica muito feliz com o impacto, né, da produção do nosso trabalho. Com ele não foi diferente, e ele fala que isso é uma coisa que chama atenção nele nesses 50 anos de exercício profissional. Bom, o segundo ponto, uma tentativa de explicação. Esse foi bacana, né? Ele acredita que o trabalho com colegas mais jovens, jovens aqui não no sentido de idade, né? Eu acho que isso fica bem claro ao longo do texto. Jovens no sentido de novos na profissão, pessoas que estão chegando agora para trabalhar na profissão, independente da idade cronológica, né? Ele vê um aprofundamento muito grande. Ele vê que essas pessoas novas na profissão são pessoas muito interessantes, pessoas que elas ainda não têm muitas amarras, pessoas que são mais livres, pessoas que estão mais dispostas a tentar coisas diferentes. E ele vê que isso é muito importante para a área de conhecimento, né? Ele faz uma metáfora linda aqui nessa parte, que ele fala do seixo no lago. Quando você joga um seixo no lago, né, joga um arbusto no lago e começa a produzir aquelas ondas, né? E as ondas elas vão se multiplicando e passando e ficando mais espaçadas. Ele vê que essa questão da ondulação é a questão da juventude, né, no trabalho. São pessoas que chegam, o impacto delas, ele vai se caminhando também. Particularmente, eu achei muito lindo quando ele colocou isso aqui no texto. Eu me identifico muito com isso também. Eu acho que, muitas vezes, se a gente não toma cuidado, a gente fica calejado demais no que a gente faz e a gente acha que só tem uma maneira certa de se fazer algo.
e aí a gente tende aí a um fracasso. Se a gente não está aberto ao novo, se a gente não está aberto a ousar também, experimentar, se a gente não está aberto a mudar o nosso caminho de casa de vez em quando, a gente não vê também as flores novas, a gente não vê as construções novas que estão tão presentes aí. Então, achei muito bacana essa dica, digamos assim. O ponto 3, a questão da ambivalência da psicologia, né? Tem uma clara influência social. Gente, tudo aqui do nada, né? Que loucura. Vocês ficaram aqui ou vocês caíram junto comigo? Não, caiu não. Eu caí aqui, eu caí de tudo e o trem não conectava, não. Bom, né? Eu não sei, eu acho que eu perdi a primeira parte da gravação. Ah, não, parece que tá gravando aqui. Tá gravando. Eu já não sei de mais nada. Deixa eu continuar o texto aqui, pronto, né, cara? Eu acho que tá gravando. Eu acho que tá gravando, né? A gente vai descobrir, mas não sei quando, mas a gente vai. Pra mim tá parecendo que tá gravando. Tá gravando, pra mim também. Então tá escrito aqui gravando, mas sei lá, se tem de cair e voltar, eu já fico meio na dúvida, sabe? Você só não vai ver o chat que a gente escreveu. O chat? Deixa eu ver aqui. Pra mim tá em branco. Pra mim tá em branco. Perdeu. Perdi, olha aí. Não, mas se tiver gravado, depois eu vou ver, porque aparece lá, tá bom? Bom, beleza. Eita, eu vi aqui que tinha bombado o grupo aqui, agora que eu vi. Aí, agora que eu vi o WhatsApp também bombou antes. O hospital lá tá sem luz mesmo ou já resolveu? Resolveu não? Vai resolver sim. Bom, então vamos lá, né? Ambivalência na psicologia. Na ambivalência da psicologia, ele viu uma clara influência social, né, dolorosa e embaraçante influência acadêmica. Esse ponto eu ri horrores quando eu estava lendo essa parte do texto, porque ele fala, né, de uma certa dificuldade de adaptação que ele tem, né? E é óbvio que um cara desse ia ter uma dificuldade de adaptação. E aí ele falou, olha, a ambivalência da psicologia é o seguinte, é porque eu tenho certeza que eu sou mega mal visto academicamente. E né? Para muitos ele é mega mal visto, né? Principalmente pela questão da não diretividade. As pessoas, Zoom maluco. Vamos lá. Nossa Senhora. De duas, ou o Zoom não está gostando do texto, ou então é sinal divino, hein? De sexta-feira. Vamos lá. Força! Eu acho que é a sexta, algo dizendo pra gente, para que aula hoje? Vamos descansar, vocês estão muito cansados. Cuidado! Isso lá no hospital, viu, Samuel? Lá no Hospital São José. Voltou? Parece que é gerador lá. Que bom, cara. Porque eu fico tão preocupado quando a gente pensa num hospital faltando energia, né? Porque tem pessoas ali que é... Lá tem muita gente entubado. E aí é crucial, imagina. Sem energia não tem um corpo profissional suficiente para fazer uma respiração mecânica, por exemplo, manual, né? Tem que ser mecânico. Uhum. Né? E aí o risco ali é imenso, né? Que bom que conseguiram Eu tive lá, Samuel, esses dias. Tava caindo tudo lá mesmo. Minha ninja bacana! Que chique que você tá, olha só. Gostei. Eu tô de Covid. Sério? Caramba, cara. Melhoras, Leninha. Por isso que eu tô escondido aqui, viu? Eu não dei minha cara ainda. Não. Mas agora, quando falou do hospital, acendeu a luzinha aqui. Eu tava lá fazendo o raio-x, né, do pulmão. Esses dias, caiu tudo, lá também apagou tudo, lá tá meio complicado, eu acho que não tá aguentando lá, a rede não tá aguentando o trabalho do hospital esses dias, não. Tá muito, porque o hospital cheio. Tá muito cheio, né? Tá lotado. Tá uma tristeza lá, viu, gente? De gente doente. Caramba. Mas como é que você está, querida? Você tá um pouco melhor? Você ainda tá se sentindo fraca? Como é que tá essa questão? Não, eu tive muito mal, mas assim, foi nos primeiros dias dos sintomas, né? Agora eu tô assim, toda roxa, ó, toda roxa. Tô vendo, muito. Eu tô tomando as injeções, vitaminas, essas coisas, né? Mas tô fazendo tratamento, né? Meu coração tá contigo, viu?
É, obrigada. O médico hoje me falou que, assim, para eu ter cuidado, né, até lá do dia 5, que dá a data, né, que a gente pode ter uma recaída, né? Mas o que está me atrapalhando é porque eu não tenho olfato nenhum, sabe? O olfato sumiu Alguns tudo. amigos me relataram isso, alguns que tiveram falaram que perderam parcialmente e depois que foi voltando. Eu perdi tudo, né? Totalmente. Eu não sinto cheiro de nada, 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 nada. Mas tô aí, né? Tô aqui no meu cantinho, aqui no quarto, porque eu não posso me misturar com os outros. Né? Tô de Cuidado castigo. com os amados aí, né? É importante. Isso. Uhum. Né? Mas tá bem. Ô, Leninha, melhoras, viu, querida? Vou Obrigada. torcer aqui para você ficar bem, o Também. melhor e o mais rápido possível, e Obrigada. sem dor, sem nada, tá bom? A dor eu já passei demais, Samuel, agora tô tranquilo. Não, Já até beleza. me acostumei com as injeções, na veia, no músculo, Eu tirar imagino que sangue. deve estar sendo bem difícil, mas Só de saber logo, que logo. o tratamento ali é para salvar, tá bom, Não, e né? logo você vai estar bem aí, vai estar 100%, Obrigada, tá bom? obrigada. Amém. Um beijo, valeu. Bom, vamos continuar mais um tiquinho aqui, né? Então, assim, ele via que ele era mal visto academicamente, né? Pela não diretividade principalmente, porém ele recebeu vários prêmios por contribuição científica da própria psicologia, né? Então ele usa a expressão, essa parte que eu ri demais. Eu sou irritante, mas é respeitado. Eu achei isso tão engraçado, cara. Ser irritante, mas respeitável, né, cara? E ele tem consciência disso. E eu acho que o tom também da escrita foi um tom bem jocoso, né? Eu acho que ele colocou isso de uma maneira bem engraçada mesmo. Então, esse foi um ponto, né? A ambivalência da psicologia, né? Como é que ele é tão mal visto, mas ao mesmo tempo respeitaram as ideias dele, ele recebeu congratulações, né, na forma de prêmios, de contribuição científica, caracterizando assim ele uma pessoa irritante, porém respeitada. Então, assim, achei bem divertido. O ponto 4, ele fala das duas lutas, né? Essas duas lutas que tanto marcaram ele. A 4.1, que foi a luta com a psiquiatria, né? Não sei se vocês sabem dessa história, mas ele, logo no começo lá do trabalho no hospital da faculdade, ele foi selecionado para comandar a equipe de saúde mental. E naquele contexto, o psicólogo ele não poderia comandar, né, um equipamento de saúde mental. Os médicos, né, queriam comandar esse equipamento. E aí eles fizeram uma carta, né, um médico especificamente fez uma carta para o reitor da faculdade, falando, não, ele é psicólogo, ele não pode ser chefe do departamento, ele pode trabalhar aqui e tal, mas jamais vai poder ser chefe do departamento. E aí ele bancou isso, falou, não, eu vou continuar aqui sim, né, quem desenvolveu esse trabalho fui eu, e eu quero ficar e tal. E aí teve uma briga na universidade que foi um trem de doido. Só que no final das contas o reitor intercedeu ao lado do Rogers, ele continuou coordenando, né, o setor de saúde mental, e hoje em dia vários setores de saúde mental também são coordenados por psicólogos, não necessariamente agora é um pré-requisito ser médico para coordenar um setor de saúde mental. Então, assim, isso foi uma briga muito longa, pelo que ele colocou aqui, foi uma briga muito estressante, foram anos, né, de dificuldade aí na universidade em relação à medicina, mas, assim, foi algo bacana. E o 4.2 foi a briga, né, a luta com a psicologia comportamental. Aí, especificamente, o debate dele com o Skinner, né? Ele e o Skinner, em 56, fizeram um debate de 9 horas, né? E assim, o que aconteceu foi o seguinte, ele falou, olha, eu aprovo, né, o condicionamento operante do Skinner, eu respeito o Fred Skinner, eu acho que o Fred Skinner é um cara que está com as suas convicções e ele é um cara muito honesto, ele luta pelo aquilo que ele acredita, mas eu fiquei magoado com ele e vou continuar magoado mesmo, e assim, a gente brigou feio depois disso, pelo que ele colocou foi isso. Por quê? Eles acordaram, né, de gravar esse debate foi totalmente gravado, né, no auditório da universidade, foram 9 horas de debate. Vocês imaginam o que é dois caras ficarem 9 horas debatendo? E aí, no final, né, quando foi dar assinatura para a publicação do debate, o Skinner não quis assinar. O Skinner não assinou, e aí o Rogers ficou puto demais, porque falou, não, você tinha combinado comigo que ia assinar, que a gente ia publicar o debate, agora então, pô, assina aí.
E ele, não vou assinar e tal. E aí, assim, a diferença que ele vê são de questões filosóficas, né? E aí teve essa decisão que ele não quis assinar, e aí por isso teve uma briga também, e eles, com certeza, depois disso, parece que eles não se falaram tanto mais. Mas o debate parece que foi bem interessante aí, né? Mas uma pena, né? Foi uma pena. E essa foi uma briga, foi uma mágoa que ele levou. Bom, quinto tópico, tópico dos dois enigmas, né? É o 5.1, com relação à teoria, né? Ele aí essa parte também achei curiosa, né? Ele falando que um dos livros, né, que ele produziu com mais zelo, com mais carinho, que ele achou que ia ser o livro mais vendido dele, foi o que menos teve Ibope, que quase escola nenhuma adotou esse livro para estudar. E ele falou que ele não entende isso, que foi o que ele fez, que ele achou que foi o mais bacana de todos, com todo carinho, e foi assim, fadado ao fracasso. E 5.2 foi em relação à liderança criativa. Ele falou que muitos colegas de profissão dele, muitos jovens que trabalharam com ele, que ele tinha certeza que eram mentes brilhantes, que eram pessoas assim, extremamente competentes, maravilhosas, mas que não conseguiram atuar mais na área, foram para outras áreas depois, ou não conseguiram uma progressão acadêmica bacana. Ele fala que isso ele não entende por nada, porque assim ele conheceu, ele trabalhou junto com as pessoas, ele sabe do brilhantismo dessas pessoas, mas essas pessoas simplesmente não conseguiram se firmar na carreira, e isso para ele é um enigma que ele nunca decifrou. O item 6, a fonte dos conhecimentos dele, ele divide esse item em 4 tópicos, né? Ele acredita que grande parte do conhecimento do profissional é dos clientes e dos participantes. Ele acredita nessa troca na relação terapêutica, né? A catarse, as gravações, o aprendizado ativo. O item 6.2, os colegas mais jovens, que a gente já falou, né, anteriormente, a gratidão que ele tem pelas pessoas mais jovens, porque ele vê uma obstinação maior nessas pessoas e uma defesa menor. Aí, novamente, eu falo novamente, não estou falando aqui em questão de idade cronológica, estou falando em questão de juventude no processo de trabalho. Bem, 6.3, ele acredita um item curioso, mas que eu achei muito bacana, é leituras eruditas. Ele acha que a gente deve fazer leituras eruditas também, além de ler coisas técnicas. Jamais abandonar a literatura, jamais abandonar as artes, jamais abandonar o belo. Ele fala de uma palavra aqui que é serendipilidade, que são descobertas acidentais. Ele acredita que em contato com o belo, em contato com as artes, a gente desenvolve essa serendipilidade de ter mais novas descobertas, né, acidentais, que são importantes para o trabalho profissional. E o item 6.4, a preocupação com a comunicação. Esse item eu vou ficar um pouquinho mais nele, porque eu acho ele extremamente importante, eu canso de falar isso, e eu acho que é muito importante a gente pensar nisso com um carinho. Né? Nós mesmos, né? Que quando você vai palestrar, quando você vai dar uma aula, quando você vai para uma escola, quando você vai para uma rádio, você tem que ter consciência, você tem que ter um desejo, né, primeiro, de ser compreendido. Então, assim, provavelmente na escola você não vai estar falando para um público de doutores, mestres, especialistas, você vai estar falando para um público, né, de adolescentes. Então você tem que adaptar a sua linguagem para que aquele público poder entender você. Você tem que se fazer entendido. Na linguagem, o mais esperto é aquele que consegue, né, que é parte dele a obrigatoriedade de se fazer ser entendido. Quantas vezes a gente vai numa palestra aí de PhD, que o cara ele fala 1000 termos técnicos que a gente se perde e acaba que a gente fala assim, nossa, mas eu só consegui aproveitar uns 5% da palestra. De repente você vai numa palestra de um cara que assim é super inteligente, que de repente o cara tem o 2º grau, mas o cara ele consegue falar de uma maneira que você aprende 100% daquele conteúdo. Quer dizer, a comunicação desse cara foi muito mais efetiva. Ah, Samuel, então a gente não pode usar nossos termos técnicos? Podem e devem. É importante que a gente use, sim, nossos termos técnicos, é importante que a gente use, né, tudo que a gente aprendeu, mas que a gente faça que o nosso ouvinte nos entenda. Então a gente tem que traduzir os termos, sim, para eles. Eles não, se você for falar, por exemplo, de alguma questão da psicanálise, se for falar de complexo de Édipo, id, ego, superego,
as adolescentes da escola, eles não têm obrigatoriedade nenhuma de entender sobre isso. E provavelmente eles não vão entender. Eu falo, nossa, que cara esperto, né? Falou um tanto de coisa que a gente não entende. Mas não teve efetividade nenhuma. Agora, se você explica que isso são mecanismos de defesa, que isso é uma ideia, né, inconsciente do indivíduo, que aí eles fazem parte, você já está traduzindo, já está fazendo ser entendido. Isso é muito importante. E eu acho que grande parte dos profissionais negligencia isso. As pessoas elas têm medo de sair de uma zona de conforto ou de um lugar de saber, e eles querem falar cada vez assim mais rebuscado. Só que essa fala muitas vezes ela não atinge o objetivo. Então, assim, particularmente, né, com todo respeito, mas eu acho brega pra caramba. Acho extremamente brega pessoas que não conseguem adaptar a própria linguagem. E acho que isso não é um sinal de sabedoria, é um sinal de egocentrismo. Então, por favor, gente, façam isso. Sempre busquem ser compreendidos para o público que vocês estão trabalhando. É muito importante. É o medo de mostrar quem é. Boa, Sandra. Também acho mesmo. As pessoas inseguras, elas tendem a se esconder nessa bolha, né, nessa armadura pseudo-intelectual, né? Às vezes até intelectual, né? Não dá para negar, mas que acaba que falta humanidade, né? E aí, se falta humanidade, falta a base para se fazer um trabalho. Mas só uma coisa, Samuel, é pois que não, hoje, querida. infelizmente, eu falo infelizmente que assim, em uma conversa, muitas vezes as pessoas elas prestam atenção naquilo que você vai falar de errado, não necessariamente no seu pensamento, naquilo que você quer falar. Exato. Então, por isso, né, essa discrepância, né? Que aí a pessoa ela fica sem falar, ela fica calada porque ela tem medo de falar alguma coisa e a outra pessoa só está prestando atenção naquilo de errado que ela vai falar. Então, isso acaba trancando a pessoa. E eu acho que até mesmo profissionais. Eu falo que nós que vamos começar, isso é algo que às vezes nos aprisiona muito. Porque a pessoa fala assim, você está estudando, então você tem que falar melhor, você tem que saber isso. Mas a gente não sabe. É por isso que a gente é estudante, a gente vai aprender e na faculdade a gente aprende isso. Sim. Nos foi passado e será passado até o final do curso. A aprendizagem é para o resto da vida. E vou te falar mais. Ela vai continuar até depois do curso e o tempo todo. Né? É a teoria que a doutora falou do lifespan. É a aprendizagem para o resto da vida. O resto da vida, exatamente. E é muito bacana a gente ter essa consciência, né? Porque muitas pessoas acreditam que não, né? Que vai terminar aquilo ali e vai ficar. E pronto, acabou. E a gente ter essa dimensão, eu acho que é fundamental, Sandra. Muito bacana mesmo. Muito legal. Bem, para ilustrar aqui, ele fala alguns casos também, né, como o caso Glória, né, que vocês já viram, eu acho, né, no Educação Continuada. Total, Cleusa. O caso Glória, que ele continuou 8 anos correspondendo por cartas com a Glória, né, aquele atendimento do Pius dele, vocês já devem ter visto no YouTube, né, o Roger atendendo Glória. Tem também o do Randy, ele continuou 1 ano se comunicando por cartas com o Randy e com o Mr. Vol, que também foram 8 anos. Então, isso é bem legal. Estudo tem a ver com essa questão da comunicação. Né? Na conclusão desse texto aqui, que é o item 7, ele faz um retrospecto de estudo. Aí eu vou dar uma sintetizada aqui rapidinho, só para a gente passar e depois ir para o 8, que eu acho que é engraçado. Eu acho uma coisa bacana isso, né, cara? Depois que o cara faz a conclusão, ele ainda vai para o futuro, né? Mas eu acho bonito, eu gosto. Bom, vamos lá, conclusão. Assombrado pelo impacto do trabalho, compreensão que a época foi propícia, divertimento e afeição pela ambivalência, né, na crise da psicologia,
satisfação na guerra com a psiquiatria ter acabado, feliz pelas dificuldades, pelas diferenças, né, principalmente entre comportamental e humanista. Eu acho fundamental ter linhas de pensamento diferentes, isso é muito importante. Ele também é feliz com isso. Confuso e humilhado pela falta, né, de continuidade, né, do livro, perplexo com carreiras posteriores de mentes brilhantes que ele encontrou, grato pelos clientes, conhecimento propiciado por eles, confiança nos jovens e aprendizado contínuo, desejo pela comunicação que ele acredita que foi o ponto forte para o desenvolvimento do trabalho. Bom, item 8 agora, para a gente fechar, né? O agora e o futuro. E aí ele fala, olha, o agora e o futuro para mim, né? Como que eu me vejo? Bem, agora, após os 70 anos, né? Eu estou num outro processo. Eu tenho trabalhado menos com terapia individual e tenho trabalhado mais com terapias de grupo. Os grupos de encontro, principalmente. Isso é uma característica dele mesmo. Depois, mais velho, ele praticamente abandonou os processos de terapia individual para trabalhar nos workshops de grupos de encontro, né? Até ele produziu depois o livro Grupos de Encontro, ele teve no Brasil também para fazer alguns desses grupos. Então foi uma coisa dele. Eu vejo que isso foi muito porque ele viu que ele alcançava mais pessoas ali daquela forma e ele particularmente optou por esse trabalho, né? Ele falou que mesmo depois dos 70 anos que uma questão para ele é continuar a escrever, continuar produzindo. Ele acha que isso mantém ativo, ele achava que isso era fundamental no processo, ele achava que era importante manter esse exercício da escrita. E ele descobriu também um hobby, né? Um hobby, e o hobby dele foi a jardinagem. Eu achei tão legal, porque aí é uma volta às origens, né? Na agrimensura ali. Então esse hobby dele da jardinagem, ele se questionava sempre quais as condições efetivas para o crescimento. O que é que eu preciso fazer para o outro para dar essa possibilidade efetiva de crescimento? O que está no meu alcance ali quando eu faço a jardinagem, por exemplo? E aí eu achei que foi até uma forma de terminar o capítulo bem poética, né? Quando ele fala da jardinagem, né? Das limitações dos mais de 70 anos dele, que ele vê isso com uma certa claridade agora, e eu achei muito bonito. E aí a ideia é pegar vocês agora, vocês pensarem aí daquele indivíduo que chegou no primeiro período e aquele indivíduo que agora está encostando a porta aí da graduação, tem certeza que vai estar abrindo as portas da pós-graduação, seja ela lato, seja ela estrito sensu, o que for, e também outras portas profissionais, né? Vocês estão fechando um ciclo, começando um outro ciclo, porque a vida é movimento, a vida não para, não é verdade? Quer dizer, para depois que a parte vivida mesmo dá um tempo, né? Aí a gente não sabe o que tem depois, aí cada um também tem uma convicção. Mas eu queria que vocês falassem sobre isso, desse trabalho. Como é que foi para vocês sair desse lugar, né? Percorrer esse caminho e tá. Eu vou mandar isso escrito para vocês, que eu acho que fica mais organizadinho também, mandar bonitinho, né? No Word. Mas é em grupo, Samuel? Pois é o seguinte, a ideia é fazer em grupo, por quê? Porque aí vocês vão poder discutir sobre as questões, o que é comum de mudança para vocês, pelo menos para esse pequeno grupo. Mas tem uma parte que assim, vocês podem entregar, e quem quiser, porque eu acho que é pessoal demais, então acho que tem pessoas que não vão estar muito à vontade, tem pessoas que vão querer. Aí eu sugeri uma folha à parte que a pessoa colocasse para ela mesmo uma consideração pessoal, se ela quiser, que aí eu vou ler e a gente vai discutir, né, para quem quiser. Porque eu fiquei meio sem graça de pedir individual, principalmente por isso, que eu acho que tem algumas pessoas que talvez não vão se sentir tão bem para expor. Aí quando a gente expõe no geral é uma coisa mais tranquila, mas aí eu deixo essa oportunidade. Eu não entendi, que a gente vai falar da gente no geral, eu não entendi. De quais são as mudanças ocasionadas no indivíduo no começo do curso de psicologia para o final do curso de psicologia. Como é que é a mudança de visão? Como é que é a mudança de percepção? Se existiram temas que de repente vocês nunca tinham parado para pensar e agora vocês pensam neles, ou temas que vocês modificaram a sua visão a partir do curso.
Principalmente Mas aí, falar isso do grupo, na terceira pessoa? Não, pode ser pode ser na primeira do plural, se vocês quiserem também, não tem problema não. Não, eu falei errado, a primeira pessoa do plural que eu queria dizer mesmo. Pode ser, pode ser. É no Vocês podem, nós, se né? vocês quiserem também falar na terceira do singular, né? Sabe-se, gostaria, pode também, não tem problema nenhum. Agora, se vocês quiserem falar na primeira pessoa do singular, aí faz a folhinha anexa, que aí eles falam, olha, eu, Jaqueline, me vi dessa forma, para mim foi um aprendizado aqui, eu mudei meu pensamento em relação a isso, ou outras coisas eu acho que talvez não estejam tão interessantes e realmente aumentou a minha convicção naquilo que eu já pensava. Aí o texto do Rogers, aquele que é o capítulo do livro, é um norte para a gente? É um norte, seria um norte. Não necessariamente você precisa buscar algo do texto em si, mas eu acho que é legal, eu acho que tem muitas percepções ali que eu acho que são comuns. E aí, assim, eu dei como referência, né? Como referência de dois textos escritos pela mesma pessoa, com uma diferença de quase 50 anos, né? Então, eu acho que... Oi, querido. É o texto 5 e o 6, você está falando. 5 e 6. O 5 ele fala do começo da trajetória e o 6, 50 anos, 46 anos depois. Pois é. Aí você está querendo que a gente faça um trabalho em grupo, né? No norte desses dois textos, contando como que foi o nosso roteiro do primeiro período escolar até agora. Isso você está querendo? Exato. Do primeiro período até o oitavo. O que mudou? O que o Luiz aprendeu? O que o Luiz pensou de outra forma? O que o Luiz se modificou como indivíduo, como pessoa? O que ele nunca tinha parado para pensar e agora ele começou a refletir sobre? Ô, Samuel. Oi, querida. Samuel, pois é, tem essa folha individual. O que é, então, que vai fazer junto? Juntos vocês vão conversar e vão chegar nos pontos comuns que vocês tiveram ao longo do curso. O que a gente cresceu como pessoas? O que é do indivíduo que está começando, que tem o desejo de fazer psicologia, para o indivíduo que está se formando em psicologia efetivamente? O que o curso me modificou? São as interseções. Oi? São as interseções do grupo. Sim. A ideia é essa, as interseções, os pontos em comum e até as desavenças, né? Parte das pessoas pensa dessa forma, parte das pessoas pensa em outra. Na verdade, é um trabalho mais de autoconhecimento. Quando eu fiz esse trabalho, me foi um presente, porque eu passei a refletir sobre a minha existência. Eu quero dar esse presente para vocês. Eu acho que vocês vão curtir demais fazer isso. Ô, Samuel. Oi, querido. Você vai passar um roteiro para a gente? Eu cheguei a anotar isso no Word. Eu vou mandar para vocês agora pelo Zap. Mas aí não está bem um roteiro, bem pronto, não, porque é um trabalho mais livre. É um texto corrido, a ideia é um texto corrido. Mas se precisar, se vocês acharem mais interessante, eu posso pensar em elaborar alguma coisa nesse sentido. Mas a ideia é deixar vocês mais livres mesmo. Eu estou mais interessado nessas reuniões que vocês vão fazer e o que vocês vão discutir e encontrar aí do que em qualquer outra coisa. Eu sugeriria, Samuel, por exemplo, por exemplo, você fazer um roteiro naquele que você pode ver que tem em comum, por exemplo, do grupo, certo? A gente fazer o que é comum no grupo, a gente vai explicar. Se alguém tem alguma coisa mais isolada, só uma coisa mais pessoal, aí ele faz a coisa dele. Aí o trabalho em grupo seria desse contexto do grupo, do geral, para todo o grupo fazer, de 4, 5 pessoas. Aí certo, eu tô achando que a gente vai cair, mas aí a gente continua, beleza? Que aí tem outra aula também. É porque eu tô achando que a gente vai cair, tá faltando menos de 1 minuto. Mas aí a gente faz, dá para fazer sim, dá tranquilo. Eu particularmente eu queria deixar mais solto mesmo.